Irmão Jeremias, segundo a tua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Victor, segundo a tua declaração de fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus maravilhoso! Irmã Vitória, conforme a sua profissão de fé, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Jesus! Felipe, segundo a tua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmã Berenice, segundo a sua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Felipe, conforme a tua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Irmã Luciane, segundo a sua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Aleluia! Amanda, conforme a tua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Emily, segundo a sua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Irmã Érica, conforme a tua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Maria Eduarda, conforme a sua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia. Irmã Vivian, conforme a tua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo nome de Jesus. Irmã Cleonice, conforme a tua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Irmão Márcio, Aleluia, Jesus. conforme a sua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, Aleluia! do Filho e do Espírito Santo. Glória a ti, Jesus. Esse é seu nome, Senhor Jesus. Aleluia! Irmã Natália, conforme a sua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Laila, segundo a sua profissão de fé, o ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmão Ismael, segundo a sua profissão de fé, e como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Santo nome de Jesus. Aleluia. Irmã Júlia, segundo a sua profissão de fé, a condição de ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e da igreja presente, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus. Irmã Juliana, segundo a sua profissão de fé, na condição de ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e da igreja aqui presente, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Santo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Davi, segundo a tua profissão de fé, e eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como representante aqui na face da terra e também da Igreja Dividida Promessa, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Irmã Sofia, segundo a sua profissão de fé,
na condição de ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e da igreja aqui presente, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Neuza, segundo a sua profissão de fé, e eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Irmã Heloísa, segundo a sua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Irmã Monique, conforme a tua confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Cristo, aleluia, aleluia, orama cantará, aleluia, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Vitor, segundo a sua confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Lúcia, aleluia, conforme a tua confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Cristo, eu batizo em nome do